Olá, capítulo 10 do Kybalion, que vai tratar sobre o princípio da polaridade. Abre aspas. Tudo é dual, tudo possui polos, tudo possui seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são a mesma coisa. Os opostos são em natureza idênticos, porém diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias verdades. Todos os paradoxos podem ser harmonizados. Fecha aspas, o Kybalion. O grande quarto princípio hermético, o princípio da polaridade, expressa a verdade de que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos, um par de opostos, com múltiplos estágios entre os dois extremos. Os velhos paradoxos, que sempre causaram perplexidade à mente humana, são explicados mediante um entendimento desse princípio. O ser humano sempre reconheceu alguma coisa aparentada a esse princípio e se esforçou para expressá-lo por meio de ditados, máximas e aforismos, como estes. Então, cada um desses, entre aspas, tá? Tudo é e não é ao mesmo tempo. Todas as verdades são apenas meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados para tudo. Há um lado inverso de todo escudo, etc. Segundo os ensinamentos herméticos, a diferença entre as coisas aparentemente diametralmente opostas entre si é meramente uma questão de grau. Ensinam que os pares de opostos podem ser harmonizados e que a tese e a antítese são naturalmente idênticas, mas diferentes no grau. E que a harmonização universal dos opostos é realizada mediante um reconhecimento desse princípio da polaridade. Os mestres afirmam que exemplos desse princípio podem ser obtidos de todas as fontes e a partir de um exame da natureza real de qualquer coisa. Começam por mostrar que espírito e matéria são apenas os dois polos da mesma coisa, sendo os planos intermediários apenas estágios de vibração. Mostram então que o todo e o múltiplo são a mesma coisa, limitando-se sua diferença a uma questão de grau de manifestação mental. Assim, a lei e as leis são os dois polos opostos de uma coisa só. Igualmente, o princípio e princípios, mente infinita e mentes finitas. Então, passando para o plano físico, eles ilustram o princípio, mostrando que o calor e o frio são naturalmente idênticos, sendo suas diferenças apenas uma questão de graus. O termômetro exibe muitos graus de temperatura, o polo mais baixo sendo chamado de frio e o mais alto de calor.
Entre esses dois polos existem muitos graus de calor ou de frio. Chamá-los de um ou outro estará igualmente correto. O mais elevado de 2 graus é sempre mais quente, ao passo que o mais baixo é sempre mais frio. Não há padrão absoluto. Tudo é uma questão de grau. Não há nenhum lugar no termômetro em que o calor termina e o frio começa. É tudo uma questão de vibrações mais altas ou mais baixas. Os próprios termos alto e baixo, que somos obrigados a utilizar, não passam de polos da mesma coisa. São termos relativos. O mesmo se aplica a Oriente e Ocidente. Viaje ao redor do mundo em uma direção leste e alcançará um ponto que é chamado de Ocidente ou Oeste, no seu ponto de partida. E você retornará a partir desse ponto rumo ao Oeste. Viaje uma distância suficientemente grande para o norte e ver-se-á viajando para o sul, ou vice-versa. Luz e escuridão são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. O mesmo acontece no que se refere à escala musical. Partindo de C, você sobe até atingir outro C, e assim por diante, sendo idênticas as diferenças entre as duas extremidades do teclado, com muitos graus entre os dois extremos. O mesmo ocorre no que toca à escala de cor, sendo a única diferença entre o violeta vivo e o vermelho suave as vibrações mais altas e mais baixas. O grande e o pequeno são relativos. O mesmo vale para o ruidoso e o silencioso. O duro e o mole seguem a regra, assim como o transparente e o opaco. O positivo e o negativo são dois polos da mesma coisa, com inumeráveis graus entre eles. Bom e mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala de bom e a outra de mal, ou uma extremidade de bem e a outra de mal, conforme o uso dos termos. Uma coisa é menos boa do que a coisa mais elevada na escala, mas essa coisa menos boa, por sua vez, é mais boa do que a coisa logo abaixo dela, e assim por diante, o mais ou menos sendo regulado pela posição na escala. E assim é no plano mental. Amor e ódio são geralmente considerados coisas diametralmente opostas entre si, inteiramente diferentes, irreconciliáveis. Mas, ao aplicarmos o princípio da polaridade, descobrimos que não há essa coisa de amor absoluto ou ódio absoluto, distintos entre si. Os dois são apenas termos aplicados aos dois polos da mesma coisa. Partindo de qualquer ponto da escala, encontramos mais amor ou menos ódio à medida que subimos na escala, e mais ódio ou menos amor à medida que nela descemos. Isso sendo verdadeiro, sem importar de qual ponto, elevado ou baixo, nós partimos. Há graus de amor e de ódio, e existe um ponto mediano em que afeição e desafeição se tornam tão tênues que fica difícil distingui-las.
Coragem e medo encaixam-se na mesma regra. Os pares de opostos existem em todo lugar. Onde você encontra uma coisa, você encontra seu oposto, os dois polos. E é esse fato que capacita o hermetista a transmutar um estado mental em outro, em conformidade com a polarização. Coisas pertencentes a classes distintas não podem ser transmutadas entre si. Porém, coisas da mesma classe podem ser mudadas. Isto é, podem ter sua polaridade alterada. Assim, amor nunca se torna Oriente ou Ocidente, vermelho ou violeta, mas pode transformar-se e com frequência realmente se transforma em ódio. E igualmente ódio pode ser transformado em amor, mudando-se a sua polaridade. Coragem pode ser transmutada em medo e o inverso. Coisas duras podem ser tornadas moles. Coisas opacas tornam-se transparentes. Coisas quentes tornam-se frias. E assim por diante. A transmutação ocorrendo sempre entre coisas do mesmo tipo em diferentes graus. Considere o caso de um homem medroso. Elevando-se suas vibrações mentais ao longo da linha medo-coragem, ele é capaz de preencher-se do mais elevado grau de coragem e destemor. E, igualmente, o homem preguiçoso pode transformar-se em um indivíduo ativo, repleto de energia, simplesmente mediante a polarização de acordo com as linhas da qualidade desejada. O estudante que está familiarizado com os processos por meio dos quais as várias escolas da ciência mental produzem mudanças nos estados mentais daqueles que adotam seus ensinamentos, pode não compreender prontamente o princípio que serve de base a muitas dessas mudanças. Entretanto, uma vez apreendido o princípio da polaridade e observado que as mudanças mentais são produzidas por uma mudança de polaridade, um deslizamento ao longo da mesma escala, o assunto é mais prontamente compreendido. A mudança não possui a natureza de uma transmutação de uma coisa em outra inteiramente distinta. O que acontece é uma mudança de grau nas mesmas coisas. Essa diferença é extremamente importante. Por exemplo, tomando emprestada uma analogia do plano físico, é impossível transformar calor em nitidez, ruído, altura, etc. Porém, é possível transmutar facilmente calor em frio, bastando para isso baixar as vibrações. Do mesmo modo, ódio e amor são mutuamente transmutáveis. E também o medo e a coragem. Mas o medo não pode ser transformado em amor, nem pode a coragem ser transmutada em ódio. Os estados mentais pertencem a inúmeras classes e cada uma delas possui seus polos opostos, ao longo dos quais é possível a transmutação. O estudante prontamente reconhecerá que nos estados mentais
Bem como nos fenômenos do plano físico, os dois polos podem ser classificados, respectivamente, como positivo e negativo. Assim, o amor é positivo relativamente ao ódio, a coragem relativamente ao medo, a atividade relativamente à inatividade, e assim por diante. Também notar-se-á que mesmo para aqueles não familiarizados com o princípio da vibração, o polo positivo parece ser de um grau superior ao polo negativo e prontamente o domina. A tendência da natureza é direcionada à atividade dominante do polo positivo. Além da mudança dos polos dos nossos próprios estados mentais, devido à arte da polarização, os fenômenos de influência mental, em suas múltiplas fases, mostram-nos que o princípio pode ser estendido a ponto de abranger os fenômenos de influência de uma mente sobre outra, sobre os quais tanto tem sido escrito e ensinado nos últimos anos. No momento em que é compreendido que a indução mental é possível, que estados mentais podem ser produzidos por indução a partir de outros, podemos então perceber prontamente como certa taxa de vibração ou polarização de certo estado mental pode ser comunicada a outra pessoa, e sua polaridade naquela classe de estados mentais, desse modo, mudada. É com base nesse princípio que são obtidos os resultados de muitos dos tratamentos mentais. Por exemplo, uma pessoa é triste, melancólica e cheia de medo. Um cientista de terapia mental, elevando, graças à sua vontade treinada, propriamente a vibração desejada, e assim, obtendo a polarização desejada, produz então um estado mental similar na outra pessoa por indução. O resultado é a elevação das vibrações e a polarização por parte da pessoa na direção da extremidade positiva da escala, em lugar da negativa. Consequentemente, seu medo e outras emoções negativas são transmutadas em coragem e estados mentais positivos similares. Bastará algum estudo para mostrar a você que essas mudanças mentais ocorrem quase todas em função da polarização e são de grau e não de espécie. O conhecimento da existência desse grande princípio hermético capacitará o estudante a melhor compreender os próprios estados mentais e os das outras pessoas. Perceberá que todos esses estados dizem respeito ao grau e, constatando isso, será capaz de elevar ou reduzir à vontade a vibração, a fim de mudar seus polos mentais e, assim, ser senhor de seus estados mentais em lugar de ser deles servo e escravo. E graças ao seu conhecimento, será capaz de auxiliar seus semelhantes de forma inteligente e, por meio dos métodos apropriados, mudar a polaridade quando isso for desejável. Aconselhamos todos os estudantes a se familiarizarem com o princípio da polaridade,
pois uma correta compreensão dele lançará luz sobre muitos assuntos difíceis. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Muito importante mesmo esse princípio da polaridade, né? Muito bem. No próximo vídeo daremos continuidade com o capítulo 11, que vai falar do princípio do ritmo. Tá bom? Até lá então. Muito obrigada. Não esqueçam da minha campanha, não esqueçam do like, do comentário, etc. e tal. Ai, que pidonha que eu sou, né? Tchauzinho, gente. Obrigada, viu?